Amados, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, profeta maior. Quando eu falo profeta maior, para facilitar quem ainda não manuseia bem a Bíblia, lembra de Isaías, tá? Aí você chega no livro de Isaías, rapidinho você vai estar em Jeremias, porque é profeta maior. Pastor, por que é profeta maior? Foi aqueles profetas que mais escreveram, tá? Seus livros são mais extensos, tá? Então é profeta maior. Existem os profetas menores, como Ageu, né? Profeta menor, Malaquias, profeta menor. Amém? Jeremias 18, verso 2, 3, 4, 5 e 6. O meu coração está cheio do temor de Deus por essa responsabilidade. Amém? Todos encontraram o texto? Está ali na tela, né? Também, alguém não acha e facilita. Diz assim, vamos ler. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Estejam assentados. Aleluia. Queridos, eu quero falar um pouco nesta noite sobre um tema que me veio à memória esta semana. Quando eu buscava o Senhor, procurando o que falar para a igreja hoje, que é assim que funciona, no meu caso, eu preciso parar, eu preciso entrar para o quarto, fechar a porta, e eu preciso me comunicar com Deus para que Ele traga alguma coisa e que essa coisa seja aquilo que eu precise falar. E aí, nesse momento, nesse estar com Deus, Ele me dá uma frase. E o Espírito Santo me deu uma frase, mas não me deu texto algum, só me deu a frase. Ou seja, talvez o tema da mensagem desta noite. E ele disse, o Espírito Santo disse para mim: Deus não junta cacos. Deus não junta cacos, pedaços. E aí ele terminou a frase dizendo assim: Deus, Deus faz de novo. Aí eu falei para Deus assim: só isso? Ué, o que eu faço com isso? O que eu faço com isso? Talvez seja essa a maior dificuldade das pessoas entenderem que precisam pregar a palavra. Porque a primeira necessidade que a gente tem é de dependência, de busca. E muita gente não quer isso. Então eu prefiro ficar mais à vontade. Porque esse negócio de pregar, vou ter que orar, vou ter que jejuar, vou ter que buscar a Deus, vou ter que ler Bíblia. Ih, não. É mais fácil qualquer outra coisa. E Deus me dá esta
frase. Deus não junta cacos, ele faz de novo. E Deus falou, agora se vira. Aí, nas minhas viradas, ele me dá o texto de Jeremias. Bem peculiar. Bem a calhar. Ok, é isso. Mas o que eu quero dizer é que atitude, posição, talvez seja essa a palavra que a gente precise usar. Atitude, posição. Observa-se, a gente vê no texto que o Senhor pede ao profeta atitude. Antes de Deus mostrar para o profeta o que ele faria, ele pede atitude, posição. E ele disse: esta é a mais complexa das atitudes, da posição. Aquilo que Deus quer para mim e para você, para que Ele nos revele alguma coisa que está oculta, para que Ele nos mostre direção, para que Ele nos aponte caminhos, é necessário antes disso ter atitudes. Deixa eu ler um texto aqui antes da gente falar mais um pouco. Eu queria que você, se você puder abrir sua Bíblia, se não, olha aí no telão. 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, é o último capítulo do livro, da carta. 1 Pedro, capítulo 5. Versos 5 e 6. Está escrito assim: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esta é uma atitude. Que atitude é essa? Uma atitude de sujeição. Humildade. Quando eu entro por esse caminho, a Bíblia diz que Deus me exalta a seu tempo. Não é no tempo que eu quero. Não é no tempo que você quer. É no tempo dele. Compete a nós, compete a mim, compete a você, simplesmente o fato de obedecermos aquilo que a palavra diz. Sujeitar. Estar embaixo de comando, embaixo de autoridade. E a Bíblia aqui, ela vai mais longe, quando ela diz que a minha sujeição não pode ser apenas baseada nos meus superiores, mas que eu seja sujeito a todos os homens. Ou seja, que eu considere todas as pessoas superiores a mim.
Isso é complicado. Parece fácil demais a gente falar. Mas entrar por esse caminho não é tão fácil. Essa é uma atitude de sujeição, de humildade. A gente percebe que antes de Deus falar com o profeta, ele exige dele uma postura, e essa postura é: olha, levanta e desce. Toma uma posição e use essa atitude de humilhação. Descer. Quando a Bíblia fala e coloca a palavra descer, o sentido que Deus está querendo nos fazer entender é que eu preciso me despir de mim mesmo, de todo o meu eu, de toda a minha sabedoria, e me curvar na dependência do Todo-Poderoso. E eu faço isso agindo também junto aos meus semelhantes, quando eu os considero superiores a mim. E Deus fala com o homem: desce à casa do oleiro. É uma atitude. E Deus, a Bíblia diz que quando eu me porto dessa forma, quando eu me coloco nessa situação de sujeição, de humildade, sabe, queridos, as pessoas muitas vezes entendem que humildade é ser pobre. Tem um conceito aí: fulano é humilde, muitas vezes porque ele não tem nada. Fulano é humilde muitas vezes porque faltou o pão de cada dia, faltou alimento. Fulano é humilde porque não tem uma roupa boa para vestir, não tem um calçado de marca. Fulano é humilde. Não. Humildade não está nessas coisas. Humildade está no coração. O que existem de pessoas que não têm nada, e eu digo o seguinte, para não dizer que não tem nada, tem gente que não tem onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Mas a arrogância dessas pessoas, elas afloram na ponta do nariz. Pessoas que não têm nada, não precisa ter bens, não precisa ser abastado para dizer que não é humilde, que não é sujeito, porque tem muitas pessoas que não têm. E um detalhe: não sabem que não têm. O que é mais grave, elas não têm e não sabem que não têm, e porta-se como se tivesse. É complicado, mas essa é uma realidade. Então não precisa ninguém se estribar naquilo que tem ou deixa de ter para exercer a humildade. Humildade é sujeição. Humildade é viver como Jesus viveu. Humildade é ter um coração que perdoa. Humildade é saber colocar no lugar do outro.
Humildade é entender a miséria e a fraqueza das pessoas que estão à sua volta. Isso é difícil, mas Deus exigiu isso do profeta Jeremias. Desce. Desce. Aí eu te mostro. Jesus é um grande exemplo disso, queridos. Grande exemplo. A gente pode falar de homens da Bíblia, mulheres da Bíblia, que agiram assim. Mas Jesus é o mestre maior em humildade. Quando você lê o livro, a carta de Paulo aos Filipos, você vai encontrar Paulo falando que Jesus, ele desce da sua glória, lá no capítulo 2. Você sabe o que é isso? Você sabe o que Jesus faz? No sentido de humildade, de humilhação. Ele que estava sentado no trono de Deus, que era Deus, o texto diz que ele tira a sua roupa real, ele tira a sua coroa, a sua capa, o seu anel, tira suas sandálias. E o profeta Isaías escreve profeticamente dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele desce em forma de homem. Isso é humilhante para Deus. Você imagina o Criador se tornar criação? É o inverso. Quem criou agora vira criatura. Não existe humilhação maior do que essa. E a Bíblia diz mais, que esse Deus que o mundo não pode conter, todo o sistema não pode conter o tamanho dele. Tamanho é o nosso Deus. Mas ele se humilha a ponto de se tornar um feto. Se você puder contemplar os primeiros dias de uma gestação, a criança é como um grão de feijão. Eu e você nos tornamos isso, desse tamanhozinho. Para ficar somão, essa mulher desse tamanho está aí. Jesus passou por isso. Ele entra no ventre, no útero de Maria, como uma criança, como um ser humano. Fica ali por 9 meses. E Maria dá à luz o Salvador do mundo. Deus homem, para sentir tudo que eu e você sentimos, para ter as mesmas fraquezas que eu e você temos. Porém sem pecar. Conforme eu vi outro dia, uma aberração de um determinado, eles falam cantor, para mim aquilo não é cantor nem aqui nem na China, dizendo que Jesus foi gay, nojento, turma de nojentos, vão pagar caro, pode não ser nesta vida, mas na outra, nojentos. Jesus também foi gay.
A Bíblia diz que ele não teve pecado. Ele sentiu o mesmo que eu e você sentimos. Sabe o que é que a gente sente? Vontade de pecar. Vontade, desejo de pecar, vontade de pecar. Que delícia. Vou pecar. Oh, gostoso. A gente não sente isso? Ou é só eu? O resto tudo é extraterrestre, só eu que sou gente. Vai me dizer que você não sente essas coisas. Jesus também sentiu. Sentiu. A Bíblia diz que ele foi homem, porém não pecou, não caiu. Por que ele não pecou? Porque ele estava ali como homem, mas a sua missão era salvar você, salvar a mim, salvar a nós e levarmos para o céu. Esse é Deus. Maior exemplo de humildade do que esse não existe. Agora, quando a gente segue aí o texto que eu li, a gente vai ver que a peça ou o vaso se quebra na mão do artista, do oleiro. Ele desce para ver o oleiro, e o oleiro estava fazendo um vaso. Talvez você já tenha visto isso em filmes. Eu nunca vi pessoalmente, até gostaria de ver, mas acho que nem existe. A não ser aí no Nordeste de Minas, ainda tem por aí esse pessoal que faz vaso de barro. O oleiro fazendo um vaso, né? Sentado, tem uma roda, ele pisa lá num pedal lá e faz aquilo girar, e ele vai dando molde à peça, vai moldando o vaso. O texto diz que ele chega lá para ver, depois que ele desce, ele começa a ver. Se você quiser ver, comece a descer agora. Comece a descer, aí você vai ver. Ele começa a ver, e o homem está fazendo aquele vaso, e a Bíblia diz que de repente aquele vaso se quebra na mão do oleiro. Queria que você prestasse atenção no que o texto diz. O que nos faz saber, quando o texto diz que o vaso quebrou na mão do oleiro, o que a gente entende? Peraí, entendi uma coisa aqui. Se o vaso quebrou na mão do oleiro, ele estava fabricando o vaso e ele se quebra. O que estava, qual era a situação desse vaso? Esse vaso ainda estava mole. Ele estava moldando, não tinha ido ainda para secagem. Então o vaso estava macio. Esse vaso ele estava flácido, ele estava moldável. Olha, queridos, você entende isso? Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Por um instante. O vaso, o cara está olhando, o cara está fabricando o vaso, de repente o vaso quebrou. Na mão do oleiro, diz o texto. Quebrou na sua mão, na mão do oleiro. Queria que você entendesse isso. O vaso estava ainda na mão do oleiro. O vaso estava onde? Responde para mim. Fala mais alto. Na mão do oleiro. Ainda era trabalhável, tinha jeito. Tem jeito?
Está onde? Na mão do oleiro. Gente, Deus é tremendo. E Ele nos ensina. Isso nos dá o exemplo. Isso nos ensina de que quebrar nas mãos do Senhor é melhor. Quebrar na mão de Deus é bom. Porque ainda o barro está mole. Sabe? O coração ainda está contrito, moldável, ensinável. Sabe quando as pessoas não estão moldáveis, estão duras, não aprendem nada, porque tudo que você ensinar ela vai tirar. Elas não querem aprender, não são humildes o suficiente, não desceram ainda na oficina do oleiro para ver o que o oleiro faz enquanto o barro está mole. Deus, Ele não junta cacos, Ele faz de novo. Esse é o texto. Mas eu vou dar um exemplo de uma pessoa bíblica aqui. Vamos ler, né? Vamos ler 1 Crônicas. 1 Crônicas. Davi nos dá um exemplo de como se quebrar nas mãos do Senhor e o quanto é melhor. 1 Crônicas, no capítulo 21. Crônicas, capítulo 21. Crônicas são livros históricos. Está depois do Pentateuco, né? Histórias bíblicas. 1 Crônicas 21, verso 11, 12, 13 e 14. Presta atenção. Depois eu quero conjecturar alguma coisa da história para que você entenda melhor, mas por enquanto, por hora, a gente vai ficar com esses versículos. Diz assim: E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Alguém conhece essa história aí? Levanta a mão, só para eu saber. Ixi, só um. O povo não está lendo Bíblia não, hein? Pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Esquece um pouquinho o Facebook, o WhatsApp, o YouTube. Vamos ler umas Bíblias, gente.
Se você ler mais Bíblia, vai te ajudar e vai me ajudar também. Porque eu coloco você para pregar aqui. Mas tem que ler Bíblia. Aí se eu não vou ler Bíblia nunca, o pastor me põe para pregar, ser besta. Né, Roberto? Essa história é o seguinte. Eu vou contar assim, parafrasear, né? Já que ninguém leu, mas eu tenho que parafrasear. Davi não. O diabo, começa assim o capítulo. O diabo resolveu perturbar Israel. Começa desse jeito. Diabo. E aí quem era o rei? Davi. E ele vai onde? No rei. E coloca o diabo coloca no coração de Davi. Olha, Davi, você vai contar o povo, vai numerar o povo, vai fazer um censo, IBGE. Aí Davi, ok. Mas um dos discípulos de Davi falou: Davi, não faz isso não vai dar certo. Mas a Bíblia diz que Davi não deu ouvido ao servo dele. Falou: não, eu vou fazer, vai lá, conta o povo. Aí então tá bom, você mandou, eu vou fazer. Ele, oi, você que manda. Foi lá e contou o povo, contou. Deu tantos homens, 1 milhão não sei quanto de homens de guerra de Israel, 400 mil esqueci o nome, gente, oh meu Deus. Fugiu. Depois você lê também, sou obrigado a te contar a história aqui não. Doido, sou. Fica igual menino na escola, todo mundo, que bom ouvir historinha. Aí, o que acontece? Davi conta o povo. Deus se aborrece com Davi, porque não era para ter feito aquilo. Ele fez o que o diabo queria. Isso é comum, não é? A gente fazer o que o diabo quer. E Deus fica chateado. Rapaz, não te mandei fazer isso. Davi fez. Quando Davi caiu em si, ele falou: rapaz, que burrada que eu fiz. Não. Já ouviu dizer que Davi, ele tinha muita facilidade em voltar para Deus? Essa foi uma das vezes. Foi uma das vezes que ele voltou. Davi era o cara segundo o coração de Deus, que na mesma hora que ele fazia uma besteira, sabe? Ele fazia uma besteira e ele entende: não, o que eu fui fazer? Não é isso não. E ele voltava para Deus. E Davi então falou: fiz uma besteira, que loucura. A Bíblia diz assim, Davi falou assim: eu me comportei como louco. Quando você lê a história, eu estou te dando um incentivo para ver se você lê pelo menos isso. Tem uma semana para você ler esse capítulo. Viu, Flávio? Pode ler também. Você também tem que ler. De repente amanhã você prega aqui no meu lugar e deixa esses marmanjos tudo para trás aí. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Não é? Mas aí, queridos, presta atenção. O texto diz que Davi, ele se aborreceu. Mas aí Deus traz o castigo. Mas Deus manda ele escolher o que ele queria. Qual a pena que ele queria. Porque todo pecado tem consequência. Pensa você: não, Deus perdoa. 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 Mas você vai sofrer a pena. Não tem jeito. Então não vale a pena pecar por isso. Por quê? Se eu pecar, eu vou ser perdoado? Vou. Eu vou para o céu? Vou. Mas eu vou ter que pagar. E às vezes o preço é alto. Às vezes o preço é alto, então não vale a pena. Aí o profeta, o Gade vem e fala com Davi: Davi, Deus mandou te falar o seguinte: você vai escolher. Tem 3 coisas. Você quer que os inimigos vençam você? Ou você quer que a terra de Israel se consuma? Ou você quer que Deus... Olha, o castigo de Deus era pior do que o dos homens. Se você ler, você vai entender. Ou você quer que Deus mande uma peste? Peste é uma enfermidade, uma doença, um câncer terminal. Você quer que uma peste venha
sobre você, sua família e todo esse povo. E mata todo mundo. Olha para você ver. Ô gente, de qualquer jeito é 3 pau, né? Pensa para você ver. Você recebe 3 propostas de castigo. Você vai escolher qual? Se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Mas presta atenção, Davi, na sua inteligência cristã, ele escolhe. Não sou bobo não. Deus me deu uma oportunidade de tanto. Senhor, eu fico com a pior. Qual era a pior? Cair nas mãos de Deus. Aí Davi responde para Gade, olha, o Gade é apressado, falou, fala logo, rapaz, que eu tenho que levar a resposta pro cara que me mandou. O profeta estava doido para ir embora para falar com Deus, olha, ele escolheu isso. O profeta estava maluco para ver a miséria na vida do Davi. Quero ver esse cara se lascar, porque eu falei com ele, ele não me escutou. Agora ele vai ver. E Davi falou, ô Gade, faz o seguinte, fala para quem te enviou, que é Deus. Eu prefiro cair na mão dele. Sabe por quê? Eu sei que ele é muitíssimo, ele usa superlativo, ele é muitíssimo nas suas misericórdias. Entender e conhecer a Deus, que ele faz todo sentido nessa hora. Porque qualquer pessoa aí, eu vou escolher o mais fácil. Qual que é mais fácil? Os inimigos vêm e vêm brigar comigo, eu sou um exército mais poderoso, eu vou resolver essa questão. Ele falou, eu quero cair na mão de homem não, eu quero cair nas mãos de Deus. E ele fala, na mão de homem não, mas na mão de Deus eu quero. E o texto diz, você viu o último versículo que eu li? Que Deus mandou uma peste, matou 70 mil. Aí continuando o texto, meu Deus do céu, sou obrigado a contar mais história. Continuando o texto, a Bíblia diz que Davi, ele vai e volta para Deus como de costume ele fazia, ele veste saco e se suja de cinza e chama os seus comparsas, os seus amigos de perto, todo mundo jejuando e orando, e gente morrendo, e a peste e o anjo está matando gente. Davi está lá, Jesus, ai meu Deus, tem misericórdia, eu estou nas tuas mãos, Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus olhou para Davi e falou com o anjo assim, pode vir embora, deixa esse cara para lá, mexe com ele não. Cessou a praga. Por causa da misericórdia de Deus. E às vezes a gente não conhece, a gente não entende. E às vezes por não entender essa misericórdia que Deus tem, nós não exercemos a misericórdia sobre as pessoas. Nós somos, às vezes, algozes das pessoas. Fulano tem que morrer. Não é assim que a gente age? Fulano tem que morrer. A gente vira o tribunal do crime. Igual os caras fazem lá no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, tribunal do crime. Você está condenado, sem direito à defesa. Vai morrer. Pronto. Não, tem jeito de você não. A gente não sabe exercer a misericórdia conforme Deus nos ensina, conforme a Bíblia me ensina e ensina a você a misericórdia. A minha mensagem nesta noite é para seu coração hoje. E que você esteja sempre como barro na mão do oleiro, para ele fazer de novo. Por que ele tem que fazer de novo? Por causa da nossa fragilidade.
humana. A gente erra todo dia. A gente erra toda hora. A gente falha com a esposa, falha com o esposo, falha com o filho, falha com pais, falha com pessoas, falha com irmãos. A gente falha, a gente erra mesmo. Sabe o que nos sustenta? Misericórdia. Só misericórdia. E aí, quando a gente se quebra nas mãos do oleiro, ele refaz. Quando a gente volta para Deus, ele faz de novo. Ele renova a nossa força. Sabe aquele momento que você está chateado, triste, porque você pecou, você errou, você transgrediu, você não devia ter falado, você não devia ter feito, enfim, uma série de coisas. E aí você fica para baixo e o diabo está ali no seu ouvido. Ah, você não vale nada mesmo, você é uma porcaria, você é uma capa de caeira, você... E vai te jogando lá embaixo, vai te apertando. Você está quebrado. Mas se você estiver na mão do oleiro, ele vai te fazer de novo. Você será um vaso novo. E um vaso novo, querido, serve para colocar coisas boas. Deus quer encher esse vaso novo de azeite, de coisas importantes. Um vaso novo. Hebreus no capítulo 3, versos 7 e 9. 7, 8 e 9. Diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Sabe, queridos, um coração endurecido, um vaso endurecido, um vaso seco, que não se molda, que vira cacos, é como o povo de Israel. É o que diz aqui o escritor aos Hebreus. Eu já disse isso uma vez e volto a repetir. Você sabe quanto tempo o povo de Israel levaria para sair do Egito e entrar na Canaã? Menos de 2 anos. Menos de 2 anos seria a jornada deles, a caminhada. Pastor, mas a Bíblia diz que eles ficaram 40 anos no deserto. Ficaram por causa do coração endurecido. E aí o texto diz: vocês ficaram 40 anos porque endureceram o coração. Eles ficaram andando em círculo. Tem gente que está assim, andando em círculo, não vai, não chega em lugar algum. Por quê? O coração está duro. Coração endurecido, não tem como chegar, não tem como caminhar. Ele fica andando em círculo, nada funciona, nada dá certo. Sabe, querido, aquele negócio? Sabe aquele negócio? Não, agora eu acho que eu vou para lá. Aí ele vai. Não é isso que eu queria, não, eu acho que é para cá. Aí ele vem. Aí ele está aqui, daí a pouco, não é isso não, é aqui, ó. Aí ele vem aqui, não, mas não era isso também. Aí ele volta para cá. E ele fica uma vida inteira andando em círculo, sem prosperar. Nada funciona. Meu querido, coloque a mão na sua consciência. Você está caminhando na direção certa? Você acha que é isso mesmo? Como é que está seu coração? Moldável? Líderes podem falar o que quiser, eu não escuto, que eu tenho minhas convicções.
Por que alguém prospera vendendo picolé? Por que alguém prospera vendendo roupa íntima? Por que alguém prospera vendendo carne? Por que alguém prospera profissionalmente em qualquer área da vida? Taxista. O taxista próspero aqui, ó. Oh, glória a Deus. Taxista próspero. Aí você pergunta assim, por que você não muda de profissão? Não, tá bom aqui, ó. Olha como é que Deus está me abençoando nesse negócio. Carro 0 quilômetro. Aí eu pergunto para você, por que o seu não dá? Você está andando em círculo. Você não descobriu ainda que você está num deserto. Sua caminhada podia ser bem menor. Você não precisava andar isso tudo. Tem gente que corre daqui, corre dali, pula daqui, pula dali, e as coisas... Pastor, não está funcionando, está andando para trás. Ué, fazer o quê? Mas pastor, eu sou dizimista. Ah, é? Que bênção que você é dizimista, amém. Mas não está dando. Eu falei, ué, como é que está o coração? Moldável? Ensinável? Tem gente que o pastor tem medo de dar conselho. Sabia? Tem gente que o pastor tem medo. Eu não posso falar nada com o fulano. Ô pastor, mas ele está indo para o buraco, mas eu não posso falar. Se eu falar, ele me mata, ele joga pedra em mim, sai da igreja, ainda leva uma porção de gente. Eu tenho que deixar ele ir. Você tá achando que é brincadeira? É sério. E tem gente que é tão difícil que o marido ou a mulher, ele te conta uma história dele ou dela e fala assim, pastor, mas não conta para ele ou para ela não, porque senão eu estou perdido ou perdida. Aí o pastor vai fazer o quê? Hein? Eu te pergunto, o que eu posso fazer? Porque ele já me contou a história, eu tenho como resolver, mas ele fala, não vai não. É onça. É onça, não mexe não. Põe eu para sofrer junto com ele. Ou com ela. Rapaz, você não imagina o que é isso. Já existe aquelas ovelhas, sabe? E aquele que é uma beleza, rapaz. Você pode pegar um chicote e deitar o pau. E quando você bate, ele volta, te dá um abraço. Eu te amo, pastor. E chora. Rapaz, esse é gostoso demais mexer com essas ovelhas. Mas tem aquele que não fala não, pelo amor de Deus. Aí eu nisso, meu pai, como é que faz? Eu falei, deixa quieto, minha filha. Vai não, que aquilo ali é uma caixa de marimbondo, daquele violento, morde no beiço, na orelha e vai. Sério, você tá pensando? Vai falar. Eu já perdi ovelha por causa disso. Aí eu aprendi, falei, vou deixar, vai se danar todo, mas eu não vou mexer. Queridos, a gente precisa estar nas mãos de Deus. Descer no sentido da humilhação. Descer no sentido de ser moldável, de querer aprender. Sabe, eu quero aprender, me ensina. Sabe, a humildade, ela precede a ruína. É o que está escrito em Provérbios. Humildade precede a ruína. Os humildes serão exaltados a seu tempo. Seu tempo. Fica tranquilo. Você está passando por isso, fica tranquilo. Continua na sua humildade. Continua no seu propósito. A seu tempo, Deus vai te exaltar. A seu tempo, Deus te coloca lá em cima. As pessoas vão olhar para cima. Aqueles que estão olhando para baixo por você vão olhar para cima. Olha, fulano estava ali, olha onde ele está agora. A Bíblia diz que Deus tira Davi do meio das malhadas. Sabe o que é isso?
O cara que vivia com o cheiro, com o odor de urina de ovelha, de cocô de ovelha. Deus tira ele do meio das malhadas, é assim que está escrito, e coloca ele num trono. Deus quer fazer isso com você. Deus quer te colocar num trono. Mas o caminho é descida. Desce. Quer subir? Desce. É o inverso, né? É o inverso daquilo que o mundo prega. O mundo prega que para você aparecer, você tem que subir. E essa subida que o mundo prega te ensina a atropelar os outros, a subir nas costas do outro, a fazer qualquer coisa para estar na frente, a jogar o outro para trás. O mundo ensina assim. Talvez seja isso lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, na sua casa, no meio que você vive, um querendo atropelar o outro para parecer melhor. Mas a Bíblia ensina o contrário. Desça. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos descer. Aleluia. Esse é o tempo. Esse é o momento que Deus tem reservado para mim e para você. Nesses últimos dias do ano de 2022. Deus ainda tem propósitos para mim e para você. Deus ainda tem muita coisa para te revelar. E esta é a noite que você pode começar descendo. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, para a gente poder adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, junto com os irmãos aqui, junto com os instrumentos, você vai estar de olhos fechados. Por que, pastor, de olhos fechados? Porque quando nós fechamos os nossos olhos, nós olhamos para dentro. Nós podemos ver quem nós somos. Olhos fechados, a gente vê quem a gente é. A gente pode contemplar a nossa miséria, fraqueza, também a nossa dependência de Deus. Nós dependemos dele. Você depende dele. Oh, aleluia. Vem, Espírito Santo. Este lugar é teu. Este lugar é teu, Senhor. O meu coração está aberto para receber do Senhor. Meu Deus. Meu Deus. Doce Espírito Santo, vem agora sobre cada um dos teus filhos. Meu Deus, a tua palavra, ela é enfática ao nos dizer, Senhor, ao nos falar que o Senhor não ajunta cacos, mas o Senhor nos faz de novo, Senhor. E esta é a noite em que o Senhor pode nos fazer de novo. Nos rendemos ao Senhor, nos rendemos, Senhor. Tudo que eu preciso. Da tua presença. Nos rendemos ao Senhor. Meu maior Deus. Santo, santo é o Senhor. Vem cantar a balabas, criando a balabas.
Ei, cantarabalaba, xeriandarabalaba. Atrai o Ei, cantarabalaba, xeriandarabalaba. Ei, cantarabalaba, xeriandarabalaba. Oh, Jesus, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Atrai o meu coração. Deus, Senhor, nesta hora, Pai, eu peço perdão. Perdão por esta igreja. Perdão, meu Deus, por esta cidade. Perdão por esse estado de Minas Gerais. Perdão pelo Brasil, Senhor. Oh, Deus. Oh, Jesus, não leve em conta a nossa ignorância, Pai. Lava o nosso coração, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Tantas vezes por negligência, por omissão, por deixarmos de ser, por deixarmos de fazer. Perdão, Senhor. Perdão, meu Deus, pela ignorância a teu respeito, Senhor. Perdão, meu Deus, por não querer aprender. Perdão, meu Deus, pela insubmissão. Oh, Jesus. Perdão pela falta de atitudes. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Oh, Jesus. Te louvo, Senhor, te adoro. Te adoro, Senhor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jesus. Atrai o nosso coração, Senhor. Atrai o nosso coração. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome. És tudo que eu quero. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.